Ai, que bonitinhas as ovelhas. As ovelhas, irmãos. E uma coisa que chamou a atenção. Essa palavra já estava no meu coração. Mas, aí eu falei, ô Glória, confirmou. As ovelhas, elas... foi um detalhe assim que eu achei interessante. As ovelhas estavam prenhas, né? Tinham dado cria e tudo. E estavam preocupados com o vínculo. Porque a ovelha, tinha algumas ovelhas que não criaram vínculos com as suas crias. E com um dia apenas ela já estava caminhando. Olha que legal, que bênção. Aí tá bom. E aí a veterinária falou assim, não repare, porque a ovelha, ela faz o seguinte, quando ela dá cria, antes de alimentar os seus filhotes, ela vai no pasto, deixa eles aqui no cantinho, vai no pasto e se alimenta primeiro. Ovelha. Irmãos, nós precisamos nos alimentar. Aleluia. Nós precisamos estarmos revigorados, espiritualmente falando. Amém. Nós precisamos estar vitaminados. Amém. Da presença de Deus. Amém. Precisamos estar revestidos da presença de Deus, do poder de Deus. Presença de Deus. Irmãos, presença é uma coisa, poder é outra. O poder não altera nada em mim. Eu fluo o poder, porque o poder não é meu, o poder é para a igreja. Se Deus me mostra, Deus fala alguma coisa, fala em profecia, é para a igreja, não é para mim. Não me edifica em nada, apenas eu falar em línguas, me edifica a mim mesmo. Mas o que me transforma é o Espírito Santo de Deus e o seu fruto. É o fruto que nos transforma. Quais são os frutos? Amor, paciência, paz, alegria, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. São 9, acho que me faltou um aí. Fidelidade, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão e domínio próprio. Isso é o verdadeiro cartão de visita do cristão. É isso que identifica o cristão. Se ele tem amor, se ele é paz, se ele é longânimo, se ele tem alegria. O cristão não é cristão cara emburrada, cara fechada. Que nem minha mãe falava, né? Que tinha uma vizinha que acordava com a cara toda amarrada, acho que dormia. Dormiu a noite toda chupando limão azedo. Não, o cristão tem bom siso? Tem bom siso. Mas isso não é aquela cara carrancuda. É aquela cara alegre. Você vê o semblante de Deus na vida da pessoa. Amém. Então, esse é o semblante do cristão que tem o fruto do Espírito Santo. É muito perigoso, irmãos, quando nós movemos o sobrenatural de Deus, nós movemos o poder de Deus, mexemos, o Espírito Santo com a sua misericordiosa graça, vem e manifesta e flui em nós, irmãos. Mas é muito perigoso porque às vezes nós não temos o fruto do Espírito Santo. Então, aí eu me preocupo muito com essas questões, porque hoje a gente flui no Espírito Santo de Deus, nós sentimos a presença de Deus, Deus fluindo, comunicando a igreja, mas irmãos, nós estamos confundindo duas coisas que eu quero falar: busca, a verdadeira busca, com uma coisa que muitas vezes acontece. Que é o quê? 6 horas, irmão, 6 horas. Sabe aquele irmão 6 horas? 6 horas por mim? Você ora por mim? Você ora por mim? Irmão, de modo algum, irmãos aqui que estão presentes, de modo algum buscar ao Senhor é vir pedir oração para pastor, pedir oração para o presbítero ou oração para o diácono. De modo algum é isso. Eu vou buscar o Senhor, o quê? Vou pedir oração para eles orarem por mim. E pronto, final. A palavra de Deus nunca excluiu a nossa responsabilidade de buscar ao Senhor Jesus. E buscar ao Senhor Jesus é algo individual. É você e Deus. Todos nós precisamos ter um particular com Deus. Não importa que forma. A palavra de Deus nos informa uma forma. Qual seja? Aquela de estar no seu quarto, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com teu pai em secreto, porque o pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. Olha que bênção!
Que mistério é esse, gente? Que mistério é esse? Em secreto, Deus vai pensar publicamente, porque é assim que funciona. Agora, irmãos, nós não podemos ser... tem uma palavra que está em moda agora que eles falam. Polarizados. Não, é só isso, então é só isso que eu vou fazer. Não. O cristão precisa ter equilíbrio. O que está faltando é equilíbrio, irmãos. A gente tem comentado um pouquinho, bem superficialmente, nos jovens, isso, a falta do equilíbrio. Buscamos o poder, mas não buscamos a palavra do Senhor Jesus. Buscamos o poder, né? Tem até aquela música, de madrugada o crente vai buscar poder. Tudo bem, amém. E a palavra? E o estudo da palavra? Segundas-feiras, né? A gente já está cansado de falar, o Carlos também. Segunda-feira está repleto, eu estou sentando lá do lado de fora. Hoje eu chego aqui 6 horas da tarde para sentar aqui na frente. Mas, irmãos, domingo, tem igreja que louvado seja Deus porque você está aqui no domingo. E a quinta-feira, menor público ainda, irmãos. É estudo da palavra. Olha, irmãos, uma vez o pastor Dalan trouxe esse estudo sobre tabernáculo, num domingo de manhã. Eu fiquei grudado na cadeira, não conseguia sair da cadeira. Eu sentia uma energia correndo no meu corpo todinho, sobre tabernáculo. Foi um domingo de manhã. E hoje ele está dando a aula completa. Não só uma aula, mas são várias aulas. Irmãos, aproveitem. Tem que ter conhecimento da palavra de Deus. E buscar ao Senhor Jesus não é uma coisa que outros devem fazer por você. Você precisa fazer por si mesmo. Nunca transfira essa responsabilidade para sua mãe, para sua avó, para o seu pai, para o seu irmão. Não, de maneira nenhuma. Irmãos, o que nós devemos fazer pelos nossos irmãos, que não tem nada a ver com a busca, é o quê? É a intercessão. Nós intercedemos pelos nossos irmãos. Aí sim. Agora, busca não quer dizer eu pedir uma intercessão, uma oração para o meu irmão. Então eu não estou excluindo uma coisa em detrimento da outra. Mas nós precisamos buscar mais a presença de Deus no secreto, no particular, sob pena de sermos taxados como cristãos hipócritas, que só quando estamos na presença da multidão é que oramos, é que cantamos, é que falamos, pregamos. E em casa, quando estamos sozinhos, o que nós fazemos? Ficamos com a mente vazia, ligado no WhatsApp, ligado na televisão, e não falamos um minuto sequer com o Senhor Jesus. Não buscamos a presença de Deus sequer um segundo. Então nós precisamos disso, porque nós sim temos a responsabilidade de mantermos as nossas lâmpadas cheias da presença de Deus. Ninguém vai trazer os subsídios para você manter a sua lâmpada acesa. É só você mesmo. Amém. Antigamente, no Antigo Testamento, existia a figura do sacerdote. O sacerdote mantinha constantemente o fogo aceso. Hoje já não é mais assim. Hoje não é mais assim. Hoje, essa responsabilidade, melhor dizendo, não é mais do sacerdote, não é mais do pastor, do presbítero, do diácono, de qualquer irmão que seja do profeta, da profetisa, não é mais. Essa responsabilidade é sua. Porque esse fogo não está mais lá. Essa chama do Espírito Santo, poeticamente falando, agora está no nosso coração. Amém. Nós somos responsáveis, isso é uma metáfora, nós somos responsáveis por manter essa chama, essa paixão pelo Espírito Santo acesa. Compete apenas a nós. Amém. Pensando nisso, irmãos, eu gostaria de falar com os irmãos rapidamente sobre um tema. Buscando, o Senhor me deu esse tema quando eu estava estudando a palavra, eu falei, olha, que bênção. Buscando a autonomia espiritual. Lembrem-se que eu não estou falando de independência espiritual. Não, nunca. Somos totalmente dependentes de Deus. Somos totalmente dependentes do Senhor Jesus. Somos totalmente dependentes dEle. Sem Ele nada podemos fazer. É por meio dEle que o Espírito Santo foi nos dado. Jesus foi assunto aos céus e que Ele disse, não vos deixo órfãos, vou deixar o outro Consolador. Olha que bênção, que maravilha. Olha Jesus falando para a gente, para nós, para hoje.
para todos nós que estamos aqui. Não vou deixar vocês órfãos. O Consolador que eu era aqui em carne, eu era limitado, no bom sentido da palavra. Eu não podia estar em todos os lugares aqui. Ou estava lá em Cafarnaum, ou estava andando sobre o mar, ou estava aqui no monte orando à noite. Mas eu vou deixar o outro Consolador, o Espírito Santo de Deus, o Paracletos, porque Ele fará 3 coisas em nossas vidas. Ele fará assim: nos convencerá de todo o pecado, da justiça e do juízo. Amém. O pecado, o Espírito Santo vai convencê-los, todos vocês. Aleluia. É Ele que convence as pessoas. Não são as minhas palavras, não é as minhas palavras, a minha persuasão, não é nada disso, não tem nada disso. É o Espírito Santo de Deus que convence. Amém. É Ele que convence as pessoas. Aleluia. Do pecado, da justiça e do juízo. Então, queridos, nós precisamos ter mais intimidade e comunhão com o Espírito Santo de Deus. Sim, no nosso secreto, no nosso particular. Vamos ler aqui rapidamente em Mateus capítulo 25. Peço que vocês abram a Bíblia. Mateus 25, já acharam? Já. Nós vamos ler os versos de 1 a 13. O reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 2. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. Vamos aqui. O reino dos céus é parecido com 10 virgens que pegaram suas candeias, ou seja, as suas lâmpadas. A tradição judaica diz que o 7 é o número da perfeição. Todos já conhecem, já ouviram falar. E diz mais a tradição judaica que onde houvessem 7 pessoas, já dava para abrir uma sinagoga. De judeus, é claro. Agora 10, na tradição judaica, é o significado da completude, da totalidade. Não precisa mais ninguém, já chegou, fechou, né? Quando a gente diz 10. Então são 10 virgens que aqui o reino de Deus se assemelha. O reino dos céus. Reino dos céus diz Deus acima de todos os reinos que estão sobre a face da terra. Vamos ler aqui, continuando. Pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. Queridos noivas, existem várias versões a respeito do que são aqui está dizendo noivas, né? Falei noivas ou virgens? Noivas. Aqui eu falei noivas. É engraçado. Quem tem virgens na versão da sua palavra? Eu. As 10 virgens. 10 virgens. Aqui tem noivas. O que acontece, irmãos? Há uma grande discussão teológica a respeito disso. Por quê? A versão original está virgens. E já as versões atualizadas colocaram noiva. E eu digo mais para frente o porquê disso. Amém? Vamos aqui seguir. 3. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas junto com suas candeias. Irmãos, vejam, 5 insensatas, 5 prudentes. Candeia é lâmpada. Além da lâmpada, nós precisamos também do azeite, do óleo, que é representado categoricamente por todos os teólogos como a presença do Espírito Santo de Deus. As prudentes, elas sabiam que a vinda do Senhor Jesus, a vinda do Messias, ela é repentina, ela é iminente, mas elas não sabiam que data, que hora, que minuto, que segundo Jesus, o noivo, poderia chegar. Já pensando nisso, além das suas lâmpadas já acesas com o devido azeite, ainda levaram botijas, bacia de azeite como reserva.
Queridos, nós não sabemos o dia nem a hora que o Senhor Jesus voltará nas nuvens para nos levar, para nos buscar. Não sabemos, mas importante é que fiquemos vigilantes. Amém. Estas noivas, estas virgens, o que eram? Elas eram vigilantes. Elas eram tão prudentes que elas não sabiam o dia de amanhã, ou seja, elas já em si enchiam o seu mantimento, o seu cantil, que seja com óleo, com azeite, com a presença do Senhor Jesus. Irmãos, além de nossas lâmpadas brilhantes, fulgurantes, precisamos sempre ter algo de reserva. Não espere o amanhã chegar para você buscar. Busque hoje, porque amanhã nós não sabemos. O futuro pertence a Deus. 5. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. Meu Deus do céu! Todas adormeceram, mas não eram 5 prudentes e 5 nécias? Mas todas adormeceram. Queridos, este ponto da palavra nos revela o seguinte: até aqui não há diferença entre as virgens ou as noivas. Não há diferença, porque todas dormiram. A palavra não diz exatamente o porquê dormiram. Demorou-se o noivo? Demorou. Quantos falam, Jesus não vem mais, Jesus não vem mais. Mas a palavra de Deus diz assim: olha, ele não veio agora porque ele quer o quê? Todos se salvem. Por isso que ele está aguardando a plenitude dos gentios, a pregação não do evangelho nos 4 cantos do mundo. Segundo as organizações da janela 1040, agências missionárias, já o evangelho chegou em todo mundo. Já chegou. Deve ter algum pirata lá no Irã, Iraque, lá que já viu, acessou a palavra, já chegou. E já chegou mesmo. Ocorre que ainda o número dos que hão de ser salvos ainda não se completou. Só está aguardando isso para que o Senhor Jesus venha e arrebate a sua noiva. Está aguardando isso, estamos aguardando isso. E até então, no momento do sono dessas 10 virgens, não havia diferença quem era prudente e quem era nécia. A partir do momento em que elas dormiram, versículo 6, acontece o seguinte: à meia-noite ouviu-se um grito, o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Veja que interessante, houve-se um grito quando? Às 6 horas da tarde? Não, à meia-noite. Existe uma grande discussão se essa parábola é para os judeus, por quê? Virgens, em algumas versões, e não noiva, que é a igreja do Senhor Jesus. Mas quando chega nesta passagem que diz à meia-noite, meia-noite é o horário dos gentios e não o horário dos judeus. É o horário para os gentios. É o chegado, o fim da plenitude dos gentios aqui na terra é a meia-noite. E esta meia-noite aqui do texto, nós não sabemos quando é. Por isso a importância de estarmos buscando ao Senhor e mantendo a lâmpada acesa e mantendo reservas de azeite, para que naquele dia nós não sejamos pegos de surpresa. 7. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. 8. As insensatas disseram aos prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois dê um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Ou seja, todas tinham azeite. Todas as virgens tinham azeite, só não tinham a reserva. O que acontece hoje, irmãos, nessa questão de buscar o Senhor Jesus, e aí nós confundimos, torcemos a palavra de Deus e pensamos conosco mesmo que buscar o Senhor Jesus é receber a imposição de mãos e irmos para casa dormir e não fazer mais nada. Não lermos a palavra de Deus, já sabido que o brasileiro é culturalmente não lê nada, não lê,
Graças a Deus, os cristãos evangélicos são as pessoas conhecidas entre toda essa soma de cristãos e não cristãos. As pessoas que mais leem no Brasil hoje são os cristãos evangélicos. Sabiam disso? Por quê? Leem a palavra de Deus. E mesmo neste mundo dos evangélicos que leem a palavra de Deus, é muito pouco que a gente lê. É muito pouco que nós buscamos a instrução da parte do Senhor Jesus. Devemos ler mais da palavra de Deus. Irmãos, a candeia pode ser comprada em qualquer lugar. Mas quando vem a hora, o final dos tempos, é aí que nós saberemos quem tem a lâmpada genuína ou não. É nos finais dos tempos que saberemos isso. Porque é muito fácil comprar uma lâmpada, deixar ela acesa e no momento, na hora do embate, essa lâmpada não ter força para aquele momento determinado e ela se apagar. É naquele momento que saberemos quem é genuinamente de Deus e quem não é. Não compete a nós julgar. Compete a nós, neste exato momento, esclarecer e orientar e instruí-los. Amém? 9. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja suficiente para nós e para vocês. Vão até o mercado e comprem óleo para vocês. Queridos, antes do grande momento, nós devemos ir até o mercado de Deus, sem preço, sem dinheiro, e comprar deste azeite. Amém. Nós devemos estar comprando a todo momento. Amém. Todo momento. Para não corrermos o risco de ficarmos com as nossas lâmpadas apagadas. Não buscando de outrem. Porque chegará o momento que, não, eu quero uma oração, eu quero que alguém ponha as mãos para mim. Sabe o que vai acontecer? Não, agora não dá. Agora não dá. Não, agora não. O que você vai fazer? O que as pessoas farão? Não, mas eu preciso de poder, eu preciso sentir a presença de Deus. Não, agora não. Então, é importante que todos nós já tenhamos este hábito da leitura da palavra de Deus, de dobrar o joelho, se render, se prostrar na presença de Deus, lá na sua casa. Pega um cantinho. O pastor Danando se dobrava no banheiro. Deus também, não sei qual é o mistério do banheiro, que Deus falava muito comigo também no banheiro, eu estava tomando banho. É um mistério, né? Amém? Glória a Deus. Mas busque um momento de intimidade com o Senhor. Busque mesmo. É necessário. É a vida dentro de nós, a vida de Deus dentro de nós depende disso. Do nosso exercício, da nossa disciplina em buscar o Senhor continuamente. Versículo 10. E saindo elas para comprar óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial e a porta foi fechada. Todos nós precisamos estar de uma forma. Qual é esta forma? Preparados. Preparados. Eu não estou excluindo de maneira alguma o culto de segunda, ou oração, ou imposição de mãos, é muito boa. Mas precisamos de intimidade, precisamos ter em consciência em nossa mente que temos uma responsabilidade com nossa própria vida em buscar o Senhor Jesus. Com a nossa própria vida, a nossa vida depende. Nós não comemos, nós não alimentamos, nós não almoçamos, não tomamos aquele cafezinho com leite gostoso, né? Não tomamos aquele cappuccino, eita, qual glória, né? Aquele pãozinho com quê? Aquele bacalhau, né, Antônio? Ô, glória! Não é verdade? E por que nós nos alimentamos espiritualmente? Por que nós não oramos? Lembrando que no secreto. É a orientação da palavra. Não sou eu que falo, é a palavra do Senhor Jesus que fala. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra-nos a porta para nós. Mas ele respondeu: na verdade é que eu não as conheço.
Olha a importância, irmãos. Eu estou pregando isso daqui para o futuro. Não é para hoje não, é para o futuro. É daqui para diante. Para que no dia em que o Senhor Jesus vir nos buscar para morar com Ele na glória, nós não batamos na porta e dissemos assim: Senhor, Senhor, abre a porta. Não conheço vocês. Quem são vocês? O importante dizer, irmãos, aqui, que antes dessa parábola das 10 virgens, existe uma parábola do pai de família, que se ausentou. Se fala do pai que saiu e deixou os servos ali. Aí entra a parábola das 10 virgens. E logo depois existe a parábola dos talentos. A parábola das 10 virgens está bem no meio. Por que ela está bem no meio? A parábola do pai de família, em Mateus 24, 44 em diante, diz assim: a nossa responsabilidade como corpo de Cristo. Nós temos a nossa responsabilidade como corpo de Cristo. Este corpo não anda separado, este corpo anda junto. Quando ele anda separado, este corpo não é o corpo de Cristo, é o corpo de outra coisa, é o corpo da tua cabeça, é o corpo da tua mente, mas não é o corpo de Cristo. Pode ser até o corpo do mundo, mas não é o corpo de Cristo. Glória. O corpo de Cristo anda junto, em unidade, em união. Amém. Não tem dissensão, não tem facção, é unido no amor do Senhor Jesus, no perfeito vínculo. Amém. Da paz do Senhor Jesus entre os irmãos. Pois senão não é corpo de Cristo. Não é corpo de Cristo. Não andamos segundo os nossos pensamentos, segundo os nossos princípios, segundo a didática, a dinâmica do mundo, mas andamos segundo a palavra de Deus. Amém. A palavra de Deus é que nos sustenta. Nós devemos ter o dever de manter este corpo de Cristo aceso. Chegou um momento da minha vida que eu ia para a igreja, numa outra igreja, e eu chegava lá, irmãos, tinha uma irmã que me queima. Eu cheguei a falar para Deus assim: Senhor, eu não estou para vir para a tua casa para ficar triste. Irmãos, esse negócio aqui, ó, esse departamento de ficar na mesa do som, eu já participei disso daqui. E tem cada embate, cada luta, viu, irmãos? Orem pela Camila, viu? Porque tem cada embate que eu já vivi isso. E tinha uma irmã, irmãos, eu cheguei para o Senhor: Senhor, eu não quero vir para a igreja e ficar triste. Eu saio da minha casa para ficar alegre aqui. Eu não quero ficar triste. Mas, irmãos, eu fiz essa oração. Deus, tem só isso que eu fiz, irmão. Só isso eu orei. Entreguei na mão do Senhor Jesus. Irmãos, essa irmã, quando me via, corria. Não podia me ver, ela ficava... Olha, não sei o que aconteceu, não sei o que ela via. Nunca perguntei para ela. Mas ela fugia. E ali eu tive paz. Ali eu tive paz. Porque é uma pessoa que vivia pelos seus próprios conceitos, pelo seu próprio ego, mas não vivia o corpo de Cristo. Que uma mão lava a outra e as duas lavam o rosto. Sempre o corpo está precisando de uma parte do outro corpo. Não pode a mão andar sem o braço, não pode o olho sair, vou ganhar a vida própria. Quando nós se desligamos do corpo ou estamos em desacordo com este corpo, nós estamos caminhando para a morte. Essa é a verdade. Já a parábola das 10 virgens vem aqui e fala da nossa responsabilidade individual. Responsabilidade do corpo, responsabilidade individual, e a responsabilidade na outra parábola dos talentos, a responsabilidade no serviço na casa de Deus. Tem muita gente aí parada, só no banco. Tem muitas coisas para fazer aqui na igreja. Amém. Tem gadita ali para ser preenchido. Amém. Tem área para ser lavada. E não é nenhuma vergonha, que nem o diácono Carlos falou, não. Eu também, olha, já lavei muito banheiro. E na igreja lá, era 10 banheiros dos homens, 10 banheiros das mulheres. E lavava, tinha que lavar. E glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Fui edificado enquanto lavava. Enquanto trabalhava para o Senhor, ali Deus abria as portas do outro lado. Amém. É mistério, ninguém entende, é mistério. Apenas faça, não questione, faça. É para Deus, não é para ninguém. Louvado